Deus abençoe o nosso dia, nossa semana. Deus prospere tudo aquilo que você colocar à sua mão. Que as promessas de Deuteronômio 28 estejam sobre a sua vida. Mas para que elas estejam sobre a sua vida, você precisa cumprir os mandamentos do Senhor, né? Se tiveres o cuidado de fazer tudo que te ordeno hoje, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Lembra de Deuteronômio 28? Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Ou seja, tudo que você fizer, Deus vai estar contigo. É disso que a gente precisa essa semana, sabe? É disso que a gente precisa. Que Deus esteja conosco em tudo aquilo que a gente fizer. É disso que a gente precisa. Para que a sua semana seja próspera, abençoada, inesquecível, maravilhosa. Para que a sua semana valha a pena. Você precisa disso, que Deus vá contigo. Nossa, que lindo, Aline. Que bênção. Que bênção. Jesus não ignora as crianças. Pelo contrário. Jesus despertava. Jesus sempre despertou isso nas crianças. Sabe, Aline, isso que despertou no coração do seu filho aí, da sua criança ontem. Jesus sempre despertava isso no coração das crianças. Houve um dia em que as crianças começaram a vir até Jesus e os discípulos tentaram impedir as crianças de ir até Jesus, porque os discípulos pensaram que aquilo seria perda de tempo. Aí Jesus repreendeu os discípulos e disse assim para eles: deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é do reino dos céus. Aí o texto vai dizer que Jesus abençoou todas as crianças que foram até ele. Jesus pôs a mão em todas as crianças que foram até ele naquele dia. E aquele foi um desejo que partiu do coração das crianças, entendeu? Então Jesus sempre despertou isso no coração dos pequeninos. Eu tenho certeza que foi ele que despertou isso no coração do seu filho ontem, tenho certeza. Inclusive foi depois desse momento que aquele jovem rico olhou para Jesus e se aproximou de Jesus, sabe? Foi isso que fez aquele jovem rico ir até Jesus, porque aquele jovem rico nunca viu nenhum religioso tratar as crianças como Jesus estava tratando naquele dia, você entende? Nunca, ninguém fez com aquele jovem rico o que Jesus estava fazendo com aquelas crianças naquele dia. Isso chamou a atenção do jovem rico, aí ele vai até Jesus, mas Jesus diz: olha, se quiser vir após mim, vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, depois vem e me segue. Porque Jesus sabia onde é que estava o coração dele. Jesus sabia que o coração dele estava no dinheiro. Então quem está com o coração no dinheiro não tem coragem de seguir a Jesus. Mas Jesus é que desperta isso no coração dos pequeninos. Ok? Vamos embora para cima. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Pega aí. Primeiro livro de Samuel, 17, 26. Tem um texto aí que é um dos mais conhecidos do Antigo Testamento. Pega aí. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu? Vamos lá. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Opa. Os exércitos. Vou ler de novo. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Bom, o contexto você sabe qual é, né? É a história daquele rapazinho, a história daquele menino, a história daquele moço chamado Davi. Davi, aquele que da casa do pai recebeu o azeite sobre a cabeça dele, e o azeite foi tão abundante que o azeite escorreu sobre a face dele. E por que eu digo que o azeite escorreu sobre a face dele? É porque Davi compôs o Salmo 23 em referência a tudo aquilo que ele viveu. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
entendeu? Então Davi recebeu essa unção lá dentro da casa dele, na casa do pai dele, na frente dos irmãos. Mas Davi voltou para o campo. Davi era um menino obediente ao pai. Davi conhecia os princípios. Quem vive princípios sempre vai chegar a propósitos. Quem se move por princípios vai chegar a propósito. Quem obedece princípios vai ser levantado por Deus. Quem obedece princípios vai ser abençoado por Deus. E Davi tinha essa característica nele. Davi obedecia princípios. Ele obedecia ao pai, ele honrava o pai. Ele honrava o pai dele. Então Davi vai voltar para o campo. Aí houve um dia que o pai dele o chamou e disse assim: pega aqui esses queijos, pega aqui esses pães e leva lá no Vale do Carvalho, lá onde estão os seus irmãos. Entrega aos seus irmãos, entrega ao capitão do exército, entrega ao rei, entrega isso aqui lá a eles, tá bom? Vai até lá. Davi vai fazer o papel de motoboy naquele dia. Davi vai fazer o papel de entregador do iFood aquele dia. Davi vai porque não havia no coração de Davi nenhum tipo de problema em relação a isso, mesmo depois de já estar com óleo sobre a sua cabeça. Não há demérito em fazer aquilo que eu tenho que fazer, entende? Não há demérito em fazer aquilo que eu tenho que fazer, ainda que aquilo que eu tenha que fazer não seja aquilo que eu gostaria de estar fazendo. Porque todo jovem na idade de Davi, na verdade o sonho deles era participar, era fazer parte do exército. Todo rapaz na idade de Davi tinha o sonho de fazer parte do exército. Mas Davi, naquele momento, vai ser orientado pelo pai a entregar alimentos lá no exército. Então vamos lá, não há demérito em fazer aquilo que eu tenho que fazer, enquanto eu não posso fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Você está entendendo ou não? Então eu não sei em que você trabalha, mas não há demérito nisso. Eu não sei se talvez você ainda não trabalha naquilo que você sonha trabalhar, mas ainda que você não trabalhe naquilo que você sonha trabalhar, faça isso aí com excelência, porque não há demérito em fazer aquilo que você tem que fazer, enquanto você não pode fazer aquilo que você sonha fazer, ok? Então o emprego é nobre, é isso que eu quero dizer para você, independente de qual seja, ok? Independente de qual seja, faça de modo que você engrandeça o Deus que você serve naquilo que você se coloca a fazer. Bom, eu caminho para frente. Davi chega naquele campo de batalha, Davi faz a entrega que tem que fazer, né? Davi entrega, Davi cumpre o seu papel, ele faz aquilo que o pai havia mandado fazer, ele fez. E depois que ele fez aquilo que ele recebeu ordem para fazer, depois que ele fez aquilo que ele tinha que fazer, Davi procura fazer além. Porque aqueles que são levantados por Deus nunca vão fazer aquilo que apenas esperam que ele faça. Pegou? Aqueles que são levantados por Deus, escolhidos por Deus, ungidos por Deus, eles nunca farão apenas aquilo que se espera que seja feito por eles. Eles sempre querem ir além, sempre querem fazer mais. Eles entendem que há sobre eles uma unção, e essa unção não pode ser desperdiçada, porque quando eu faço aquilo, só aquilo que esperam que eu faça, estou desperdiçando aquilo que Deus investiu em mim. Então Davi chega e vai haver em Davi aquilo que precisa haver em você. Vai haver em Davi aquilo que precisa haver em nós, aquilo que precisa ter em nós, um sentimento que precisa ter em nós, vai ter dentro de Davi. Qual o sentimento? De revolta. Davi se revolta, mas Davi não se revolta contra Deus, contra a vida que ele está levando, Davi se revolta contra uma afronta. Você está entendendo? Davi se revolta contra uma afronta. Que afronta? A afronta de um gigante filisteu. A afronta de Golias, e você conhece muito bem isso, você já ouviu inúmeras pregações sobre isso, porque tem um infeliz de um gigante afrontando, e aí a gente lê e percebe uns detalhes, a gente percebe que tem um infeliz de um gigante afrontando os exércitos do Deus vivo, os exércitos do Deus vivo. Entenda uma coisa,
Existem alguns níveis de batalha espiritual. Existem os demônios que você... Não fica com medo não, fica aí na live, tenha medo não. Existem os demônios que são os demônios, entre aspas, populares, todo mundo já ouviu falar, né? Pombagira, Tranca-Rua, Exu Caveira, Exu da Morte, né? São esses demônios aí que manifestam no corpo das pessoas, não é isso? Isso é um nível de batalha espiritual. Mas existe uma outra batalha espiritual, é um outro nível, que foi um nível, por exemplo, que Daniel enfrentou, que é um nível mais acima dentro da hierarquia do inferno, que são principados e potestades. Principados e potestades, eles não vão manifestar no corpo das pessoas, mas eles são opressores, eles são dominadores. Principados e potestades, eles atuam dominando regiões. Principados e potestades manipulam regiões. Você entende isso? Não manifesta no corpo, mas é uma hierarquia maior. E eles dominam, atuam em regiões. Atuam em regiões, atuam em famílias, entendeu? Principados e potestades. E o que é esse gigante filisteu? Esse gigante filisteu é uma tipologia. Esse gigante filisteu é um tipo, é uma linguagem figurativa, ok, meu irmão? Esse gigante filisteu é um tipo de principado e potestade que afronta, que manipula, que oprime. Perceba o que está acontecendo nesse texto. Não é uma batalha natural, não é uma batalha física, e é uma batalha atemporal. Não é só ali, não é só ali, porque ele representa, esse gigante filisteu, ele representa uma força maligna. Ele representa uma força maligna. Isso é uma tipologia. O que acontece aqui com esse gigante filisteu? Ele afronta, ele manipula, ele oprime. Não é isso que acontece? Através desse gigante. Porque do outro lado está Israel tremendo de medo. Do outro lado está Israel apático. Do outro lado está Israel travado. Israel está perdendo a batalha sem lutar. Estão perdendo a batalha sem lutar, e o gigante cada vez vai crescendo mais na situação, porque ele oprime, ele causa um pânico do outro lado, sem que ele nem puxe uma espada. Ele é como se ele estivesse encurralando o povo de Deus ali, sem puxar uma espada. Só na manipulação. Só na manipulação. O que é isso? É um tipo de principado e potestade. Daí esse texto dizer que o incircunciso está afrontando os exércitos do Deus vivo. Por que os exércitos? Porque aquilo ali não é só para um tempo, não é só para aquele tempo ali. Esse tipo de principado e potestade que está por detrás disso aqui oprime até os dias de hoje. Você está entendendo? Esse tipo de principado e potestade aqui, que está por detrás desse gigante chamado Golias, ele oprime até os dias de hoje. Ele causa medo até os dias de hoje. Entendeu? Ele manipula até os dias de hoje. Ele deixa pessoas presas à síndrome do pânico. Ele deixa pessoas presas à depressão. Ele causa opressão, sabe a opressão maligna? Ele causa opressão até os dias de hoje, esse principado, potestade que está por detrás de Golias. Você entende? Aí Davi chega e se revolta. Davi chega e diz assim: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Mas eu gosto de ver como Davi se estivesse enxergando de fato uma batalha espiritual. Tanto ele enxerga que a batalha é espiritual, que ele diz que ele vai contra esse gigante em nome do Deus vivo. Não é na força dele, não é na pontaria dele, não é na técnica dele. Ele vai contra esse gigante em nome
do Deus de Israel, em nome do Deus vivo. Davi enxerga que aquilo ali é uma batalha espiritual. Davi conseguiu enxergar isso. É a batalha que nós precisamos enxergar também. E uma vez enxergando, tem que despertar em nós uma revolta. Você tem que olhar para a sua situação e dizer assim, ó, chega, basta. Você tem que olhar para esses principados e potestades que oprimem a sua família e você tem que dar um basta nisso. Você tem que dar um basta nesse principado e potestade que quer impedir você de avançar, impedir você de conquistar na vida, impedir você de prosperar, impedir você de dar certo na sua vida sentimental, na sua vida profissional. Você tem que se revoltar contra isso. Você não pode mais aceitar essa afronta. Você entende? Você não pode mais ficar aceitando esse peso espiritual na sua vida. Você não pode mais ficar aceitando essa afronta do inimigo que não deixa você crescer, que não deixa você dar certo em nada. Você não pode aceitar isso. Opressão na sua família, opressão no seu casamento, opressão na vida dos seus filhos, opressão no trabalho. Você tem que chegar nesse campo de batalha que é a vida e dizer, quem é esse principado e potestade para ficar afrontando desse jeito? Quem é esse gigante para ficar manipulando desse jeito? Quem é esse opressor para continuar de pé e fazer com que muitos caiam? Chega, chega, chega. Tem que ter revolta. Tem que gerar em você uma revolta. Você não pode mais aceitar isso passivamente. Não, você não vai mais abaixar a cabeça. Você vai deixar o problema ficar rindo de você? Vamos lá, você vai deixar o problema rir de você? Você vai deixar a dificuldade rir de você até quando? Hein? Você vai deixar a opressão zombar da tua fé até quando? Está na hora de dar um basta nisso. Está na hora de dar um basta nisso. Quando você romper com isso, você vai ver que coisas que estavam travadas na sua vida vão acelerar. Você vai dar certo onde vinha dando errado, você vai crescer onde vinha definhando, você vai sorrir onde estava chorando, você vai avançar onde estava retrocedendo, você vai levantar onde estava caído. Você precisa gerar dentro de você essa revolta. Davi chega e fica revoltado. Quem é esse? Quem é esse infeliz? Quem é esse cão do inferno? Quem é esse demônio? Quem é esse cara de borracha? Quem é esse para desafiar os exércitos do Deus vivo? Chega! Entendeu ou não? Chega! Vamos vencer? Vamos partir para cima? Não tem Golias que vai ficar de pé diante de você, não. Não tem afronta que vai permanecer onde você entrar, não. Davi vai para cima dele. Davi foi para cima dele. Aí Saul pega a armadura dele e veste Davi. Diz, vai. Davi dá alguns passos com aquela armadura, percebe que aquilo não é para ele. Davi, com respeito, volta, dá os pés de Saul e diz, ô rei, o senhor me perdoa, mas eu não vou usar a sua armadura, não. Não vou não. Eu vou contra esse gigante aí com o que eu tenho. Eu vou contra esse gigante aí em nome do Deus vivo. Porque se o segredo estivesse na armadura de Saul, Golias não estaria prevalecendo. Se o segredo estivesse no título de Saul, Golias não estaria prevalecendo. Você está entendendo ou não? Então para de pensar que você precisa do que o outro tem para dar certo nas suas guerras, nas suas batalhas. Você não precisa do que o outro tem. Você precisa é deixar de ser passivo. Você precisa é deixar de ser frouxo. Você precisa levantar sua cabeça. Eu fui grosso. Eu fui grosso por quê? Está achando que eu fui grosso agora, não é? Está achando que eu fui grosso porque você acha que a vida vai ter pena de você? Ontem eu atendi um rapaz e eu falei para ele. E ele entrou no meu gabinete muito mal, entristecido, cabisbaixo, angustiado. Eu falei para ele, se posiciona, levanta essa cabeça, você tem que reagir.
porque a vida não vai ter pena de você, as pessoas não vão ter pena de você. Ficar prostrado desse jeito, ficar demonstrando essa fraqueza, demonstrando esse cansaço, esse esgotamento, esse semblante de desistência, não vai mudar a tua vida. Você precisa reagir. A vida não vai ter pena de você, as pessoas não vão ter pena de você. E eu vou dizer mais, tem gente que só está esperando perceber fragilidade em você para tentar passar por cima de você, hein? Você está entendendo? Que isso, apóstolo? Vou falar uma coisa dessa. É a vida. Tem gente que só está esperando perceber em você uma fraqueza, um cansaço, um esgotamento para passar por cima de você, para te atropelar, porque não vão te respeitar, não vão respeitar seu momento, não vão respeitar. A vida vai bater em você de cima para baixo se você não se posicionar. Você está entendendo? Não vai dar trégua. Satanás não dá trégua. Satanás não tem essa de bandeira branca. É quando ele percebe que você está cansado, fraco, é aí que ele aumenta ainda mais as investidas contra você. Lembra desse mesmo Davi em uma outra batalha contra Filisteu lá na frente, em que Davi se cansou, aí apareceu um gigante chamado Esbibenob e pegou uma espada para meter em Davi. Ele não pegou a espada para meter em Davi quando Davi estava forte, mas quando ele percebeu o cansaço em Davi, quando ele percebeu o esgotamento em Davi, é que ele veio para cima para matar Davi. Você está entendendo ou não? Então se posiciona, para com essa cara de coitadinho. Olha aqui, essa turma que está comigo aqui, no Escalando, se ficar com esse negócio de postando carinha triste em rede social, eu vou comentar. Se ficar postando carinha triste na rede social dizendo estou tão para baixo, eu vou comentar, hein? E o que eu vou comentar lá tu não vai gostar não. Você não pode agir assim, você não tem que agir assim, você não pode dar essa alegria para Satanás. Se você faz isso, você está dando uma felicidade para Satanás, sabe? Você está colocando a faca, o queijo e a goiabada na mão do diabo. Você entendeu ou não? Você não vai mais agir assim. Para com esse negócio. Vai para os grupos, posta foto. Estou muito mal hoje. Para. Quer que as pessoas sintam pena? As pessoas não vão sentir pena. A vida não vai sentir pena. Satanás não vai ter misericórdia de você. Se posiciona. É segunda-feira. Eu não quero que você comece segunda-feira arrastado. Eu não quero que você comece segunda-feira de cabeça baixa dizendo, ai que dor. Você não vai fazer isso não. Aqui não. Você vai deixar o capeta encapetado como? Você vai levantar essa cabeça e vai dizer, essa semana é minha. Essa semana eu vou arrebentar, essa semana Deus está comigo para me fazer vencer, essa semana eu vou chegar longe, essa semana eu vou avançar, essa semana eu vou viver promessas, essa semana eu vou realizar sonhos, essa semana eu vou provocar milagres, essa semana é minha. Bora para cima. Quem é este incircunciso? Quem é este incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Tudo começou aqui, ó. Tudo começou aqui. Antes de Davi derrubar o gigante do lado de fora, aqui na cabeça dele, ele já viu aquela cena acontecer. Você está entendendo? Um menino derrubar um gigante, um rapaz que não era dado a batalhas ainda, vencer alguém que era matador, mas partiu para cima e Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. Que muito mais do que a nossa força, Deus quer ver a nossa atitude. Atitude. Vamos embora. Acabou a live já passei do horário. Já passei do horário, você nem para me avisar. Para cima, hein? Para cima. Sangue nos olhos, fé no coração, revolta, ira santa. Ira contra o mal, contra principados e potestades, contra o opressor, contra tudo isso que tem se levantado contra você, tá bom? Curva a sua cabeça aí. Senhor Deus, o Senhor está conosco, e se o Senhor está conosco, nós não vamos temer nada. Se o Senhor está conosco, Golias não vai ficar de pé.
Se o Senhor está conosco, principados e potestades vão ter que procurar outro lugar. O Senhor está conosco e nenhum mal vai prevalecer, nenhum mal vai prevalecer, nenhum opressor vai ter êxito contra essas pessoas que aqui estão. Eu sei que o Senhor está conosco. Gratidão ao Senhor por isso. Meu Deus, obrigado, Senhor, por cada vida preciosa que aqui está, por cada pessoa que tem depositado toda a fé e esperança no Senhor. Eu sei que essa é a chave da nossa vitória, confiar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam de fato as suas forças, sobem com asas como águia. É isso que está acontecendo com esse povo que aqui está, Senhor. A vida deles não mais será a mesma, provarão de céus abertos, provarão das bênçãos do Senhor. Meu Deus, livra do mal, livra de enfermidades, faz cair por terra, Senhor, tudo aquilo que se levantou para tentar derrubá-los, que eles permaneçam de pé, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo guerreiro. Deus abençoe muito o seu dia, muito, muito, muito. Você prove das mais ricas bênçãos de Deus aí, tá bom? Ore por mim que eu estou em oração pela tua vida. Juntos nós somos mais fortes. Um abraço.